Hoje nós vamos abordar um tema muito preocupante. Aliás, é a doença do século. Ela tem acometido diversas pessoas no mundo inteiro. É a depressão. Aliás, há um estudo recente que diz que a depressão não tratada, ela acarreta em problemas seríssimos no cérebro. Nos fale aí sobre esse problema que é gravíssimo, doutor Cláudio Neves. É verdade. A depressão, você trouxe um tema de suma importância para a sociedade, Ludwig. Agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Principalmente porque a depressão ela cresce em número proporcional ao envelhecimento humano. É a situação psiquiátrica mais comum na pessoa idosa, é o processo depressivo, e que traz um sofrimento muitas vezes silencioso, e que o idoso não percebe, não sabe que está depressão, ele às vezes não identifica, precisa da ajuda do familiar, do médico, ele não percebe que está desinteressado, desanimado, e às vezes a família acha que a pessoa está assim por causa do processo de envelhecimento, que é algo natural, quando não é. Então temos que alertar, a depressão ela precisa ser buscada e tratada. Principalmente porque você falou, temos informações novas esse ano, mostrando que possivelmente a depressão não tratada ela traz modificações que podem ser irreversíveis para o cérebro, favorecendo as doenças crônicas. Hoje já tem até outros estudos, esse estudo desse ano fala sobre a questão da formatação, da alteração do cérebro que pode ser modificado por uma depressão não tratada, quando nós já temos estudos recentes também falando que da relação possível, grande relação do processo depressivo e a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, nesse estudo que você falou, foi feita uma análise que ainda com uma amostragem que deve ser aumentada e vai estimular novos estudos, de áreas do cérebro que estavam com processo, vamos dizer assim, demonstrando processo inflamatório maior, que pode favorecer as doenças crônicas degenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. E o Alzheimer. Então, preocupante, é preocupante. realmente. Então, haverá novos estudos, certamente, mas já há esse indício. Então, nós temos que falar aqui hoje, com muito carinho, sobre depressão para aquelas pessoas que nos ouvem. Essa depressão ela não atinge somente o idoso, atinge também o jovem, atinge com mais frequência a mulher no climatério, no período em que ela está sofrendo alterações hormonais, e ela pode trazer vários sintomas, é importante esclarecer. O processo depressivo ele pode ser clássico, com a falta de interesse ou desânimo que ultrapassa 2 semanas, ou associados a sintomas menores, como um distúrbio do sono, alteração do peso, ganho de peso, baixa da imunidade, a memória sendo afetada, ou sintomas vagos, como dores de cabeça, tontura, distúrbio digestivo, má digestão. Às vezes a depressão traz sintomas que as pessoas nem percebem, na realidade está relacionada à alteração do humor. Justamente isso aí que eu queria abordar. E ainda tem, Ludwig, que é importante esclarecer, e aí vale falar também para o homem, é a depressão mascarada, que ela pode vir numa forma sem desânimo, sem desinteresse, sem melancolia. Essa é preocupante, né? É aquela que vem com, às vezes, irritabilidade, e as pessoas negam que estão depressivas, porém estão menos tolerantes. Elas ficam intolerantes. Tanto pode ser a mulher, mas com uma frequência grande, às vezes o homem, porque o homem não chora, aquele tabu que existe. E às vezes você tem um indivíduo, a pessoa com irritabilidade, impaciência, alterando o humor. Ou, aí alertar, 96% em média dos sintomas de ansiedade que surgem, aparecem depois de certo tempo de vida, ou que se agravam, a ansiedade que agrava, que piora, ela está relacionada à alteração de humor. E mesmo que leve, essa alteração de humor deve ser tratada. Justamente porque, está ali o estudo mostrando, alteração de humor, depressão, mesmo que leve, pode trazer alterações cerebrais, modificações cerebrais que podem favorecer a doenças crônicas no futuro. Agora a gente tem ouvido com uma certa frequência, de forma até a miúde, que determinados, principalmente homens, como você colocou aí, que o homem é meio tucudo, né, meio tum-tum, é preciso que esses tabus sejam quebrados, porque a depressão, quando acomete a mulher, acomete o homem da mesma forma. Mas tem determinados homens que dizem, eu nunca me vi depressivo, eu não sei o que é isso. A minha depressão é falta de dinheiro. Muita gente comenta esse tipo de coisa, não é verdade? Às vezes isso é uma insatisfação de vida. As pessoas têm insatisfações, as pessoas podem ter tristezas momentâneas, que não pode se confundir com depressão. A depressão tem critérios clássicos que o médico vai saber fazer o diagnóstico e tratar. É importante salientar isso. Então, realmente, você tem que estar atento a saber realmente o que é uma depressão. E como tratar, que você depois quiser, a gente vai falar do tratamento, da forma adequada de como tratar a depressão no dia de hoje. Então é importante realmente separar simples tristeza, separar uma insatisfação,
de vida, a um conflito que você tem. Se bem que essa insatisfação, esse conflito que você tem, isso pode levar a um estresse e isso pode precipitar uma depressão. A gente pode falar em outro programa se você quiser só sobre estresse, que é um tema importante, estresse e longevidade, a gente pode trazer aqui e deixar já em aberto essa proposta. Porque realmente o estresse, ele tem como consequência, muitas vezes, a precipitação de um processo depressivo. Você com o aumento de cortisol e um mecanismo que vai alterando a fisiopatologia a fisiologia do cérebro, você tem queda da serotonina, né? E essa queda pode se manter e aí você tem um processo depressivo. Então, após o estresse, você tem uma chance grande, as pessoas que têm uma predisposição genética, que a depressão tem um componente genético na sua história, é importante salientar, as pessoas que têm esse componente, após um processo de estresse, muitas vezes ela pode entrar num processo depressivo e nem perceber. Então é bom estar atento. O estresse pode levar à depressão também. É preocupante, realmente. E agora, a depressão, como eu coloquei aqui na abertura do nosso programa, é o maior índice de acometimento em nível mundial, superando até o diabetes, doenças coronárias. Chega a está no patamar, ou entre as 3 primeiras? Não, você tem, por exemplo, na população idosa, a hipertensão é muito frequente, mais frequente. A doença mais frequente ainda, que cresce, você tem a dislipidemia, aumento de colesterol, entre as doenças crônicas de forma geral. A hipertensão, a artrose é campeã em frequência, mas entre as doenças psiquiátricas, a depressão é a que realmente supera, né? Você tem a ansiedade de forma geral, generalizada, como algo muito frequente na população, mas a depressão, à medida que a gente envelhece, torna-se a mais frequente, e a que mais traz preocupação, porque há uma queda de processo imunológico, você tem aumento de risco de doenças que envolvem processo imunológico, gripes, herpes, cânceres, você tem difícil controle e precipitação de doenças como diabetes, a própria hipertensão, o colesterol, comprometimento da memória, como nós falamos. Então, a depressão ela pode trazer diversas consequências negativas para o indivíduo e para a família. E para a família, quem naturalmente. está vivendo com uma pessoa depressiva. Agora, né? Como é que desencadeia numa pessoa a depressão? Geralmente é a perda de um ente querido ou por consequência de um amor não correspondido, ou, digamos, a questão financeira, que eu não sei se feliz ou infelizmente, mas prepondera também Pronto. no seio da família. Qualquer conflito, né, seja ele que for, pode até existencial. Tem pessoas que estão ociosas, não se sentir útil, a questão do idoso. É importante estar sabendo que se sente útil para a sociedade, estar interagindo, isso é importante. Então, várias situações de conflito, sejam interpessoais ou intrínsecos do ser humano, podem precipitar o processo depressivo. Como também vale salientar aqui a questão do risco que alguns medicamentos podem trazer. Alguns medicamentos podem precipitar o processo depressivo. Alguns medicamentos utilizados para a labirintite, medicamentos utilizados para a insônia, como os tarja preta, os benzodiazepínicos, alguns medicamentos que as pessoas não sabem, às vezes não está na bula ainda, tem trabalhos médicos modernos mostrando e ainda não foi aprovado, ainda não estão na bula. Então, o que é que acontece? Nem sempre a bula diz toda a verdade sobre o medicamento. Ele pode ter indicações novas que não estão na bula, mas que já tem trabalhos novos mostrando, como pode ter efeitos colaterais novos que também não estão na bula. Então, é por isso que é importante consultar o médico, saber se o médico está atualizado, porque existem várias situações que podem trazer problemas para a saúde. O medicamento é uma situação que pode precipitar. O hipotireoidismo pode trazer maior risco de depressão. Várias situações podem levar à questão da doença da depressão. Mas é importante falar também sobre o tratamento. Sim, o tratamento, você acha que a gente pode disponibilizar um outro espaço para falar sobre o tratamento? Ou você acha que tem condição de compactar a gente de forma pode falar sucinta? aqui rapidamente sobre a questão hoje moderna que é. Hoje está aprovado que a nutrição tem um papel importante no tratamento do processo depressivo. É importante você alimentar bem as células neurais, né, para a produção ter uma boa capacidade de produção de serotonina, alimentos que sejam ricos em triptofanos. Você não pode estar carente de vitamina D, de vitamina B6, você tem que ter todos os minerais. Então, uma boa alimentação. A árvore neural, né, ela necessita estar bem nutrida para que ela funcione bem em todos os aspectos, inclusive não somente memória, como também na questão do humor. Evitar questões tóxicas, que também pode precipitar, nós falamos em programa anterior sobre a questão de alumínio. Então, carências de alguns elementos, o excesso de algumas situações, podem alterar o humor também. E hoje nós temos tratamento moderno, nós já temos uma linha de antidepressivo grande,
que tem poucos efeitos colaterais com bons resultados. É importante salientar, existe já tratamento eficaz para a depressão. O que não pode é o indivíduo ficar realmente refém de um processo depressivo, trazendo um mal-estar para ele e para a família, né? Para a sociedade, que vai diminuir rendimento, vai diminuir tempo de vida, vai precipitar doenças, isso traz um prejuízo para a economia. Às vezes um bom profissional se afasta do trabalho, é a doença psiquiátrica que mais tira o trabalhador do trabalho e sobrecarrega a previdência, então traz um impacto social, econômico para o país. Um impacto social grande. Então temos que tratar a depressão. Então tratar a depressão é fundamental. E aí, se der tempo ainda, um minutinho, falar em prevenir a depressão. Então, a prevenção, né? Mas antes da prevenção, eu queria saber se... Pois não. Você acha que se houver tempo, já que você desencadeou aí essa resposta, né, então fale sobre a prevenção também, Pronto. Que é muito interessante. A prevenção da depressão. Além de uma boa nutrição alimentar, com todas as vitaminas e minerais importantes para um bom funcionamento cerebral e manutenção do humor, é bom alimentar a alma também. É bom a pessoa ter o trabalho espiritual no ponto de vista de fé. As pessoas que hoje têm religião, nós sabemos, vivem mais. Então, é importante também a busca de autoconhecimento, a psicoterapia, buscar o psicólogo se necessário, buscar suporte religioso, trabalhar seu ser como um todo e ter fé que vai conseguir se modificar de forma positiva, superar as adversidades. É importante a cada dia você treinar a superação, aprender a superar dificuldades a cada dia. Mas aí necessita um trabalho muito... E a outra coisa, realmente, a gente pode falar quando falarmos em outros futuros testes, é aprender a amar-se. Nós temos que amar o próximo, mas é importante também amar a si próprio, para que a gente possa estar bem e assim ajudar ao próximo. Mas é possível que você trate uma depressão, ainda que no período inicial, apenas com a alimentação, porque é muito cômodo para determinados pacientes quererem curar através de medicamento, né? Muita gente diz, não, eu não vou querer, aí eu vou modificar por completo a minha alimentação e eu não vou gostar disso. Não devemos menosprezar o processo depressivo tentando tratar somente com alimentação. É importante buscar o auxílio profissional. Ao psicólogo, que é muito importante, nós podemos tratar somente com a terapia com o psicólogo ou o profissional médico, se necessário for, ele vai achar e introduzir medicamentos. Tem vários, né, mais eficazes, menos eficazes, com custo mais elevado, custo menos elevado. O importante é não menosprezar e não deixar ela evoluir. Então, por mais leve que seja o processo depressivo, qualquer alteração de humor deve ter tratamento, porque traz um impacto grande, risco de agravamento e consequências sérias para a saúde do indivíduo. Felizmente, nós temos o Ludwig Entre Amigos, né, para a gente passar para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores, tudo pertinente à saúde. E a você eu agradeço, doutor Cláudio, mais uma vez. Fique aí, que daqui a pouquinho voltamos com mais entrevista no nosso programa Ludwig Entre Amigos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar.